Olá, está no ar o programa Cidadania em Debate. Nesta edição, vamos conversar sobre as constituições brasileiras. E para essa nossa conversa, convidamos os professores do mestrado em Direitos Humanos da UNIT, o professor e procurador de Justiça do Ministério Público, Carlos Augusto Alcântara Machado, e a professora Clara Machado Jaborandi. Nessa edição, vamos falar sobre as constituições brasileiras. Mas antes, vamos ver o que preparamos para vocês. Ao se falar em Constituição, deve-se, primeiramente, especificar o seu conceito para, posteriormente, verificar o seu histórico no contexto nacional. De acordo com Bernardo Gonçalves, uma Constituição pode ser definida como o modo de ser de uma comunidade, sociedade ou Estado. Em verdade, tomando por base o sentido sociológico proposto por Ferdinand de Lassalle, tem-se que em todos os lugares do mundo e em todas as épocas sempre existiu e sempre existirá isso que chamamos de Constituição. Pois bem, a primeira Constituição brasileira foi a de 1824, documento do Brasil imperial que veio ao ordenamento jurídico com o objetivo de dar legitimidade a uma forma de governo monárquica. Assim, tendo sido outorgada em 25 de março de 1824, tinha como características a alta centralização da política, voltada principalmente à criação de uma unidade nacional que vivia sob a égide de um poder moderador, autoritário e sem limites. Vez que aquela Constituição poderia ser modificada livremente pelo imperador, não havia o estabelecimento de limites materiais. Porém, com a consolidação de ideais descentralizadores, fomentados no interior do Brasil colônia e com a ascensão dos republicanos ao poder, foi criada, em 15 de novembro de 1890, a Assembleia Constituinte Republicana. Dessa forma, foi que em 24 de fevereiro de 1891 foi promulgada a segunda Constituição do Brasil, primeira com ideais republicanos, que estabeleceu que a República do Brasil se constituísse na forma de um Estado federativo, estabelecido sob a união perpétua e indissolúvel dos seus estados. Ademais, tem-se que fora escolhida a adoção de um modelo de tripartição dos poderes, com a extinção do poder moderador e com a escolha de um sistema representativo através do presidencialismo. Separado da Igreja e de qualquer ingerência externa, fim do Estado confessional, contudo, em que pese terem acontecido avanços quando se compara a Constituição de 1824 e 1891, diversos foram os percalços experimentados por esta última. Assim, a partir de uma forte influência das constituições sociais do México, 1917, e da Alemanha, 1919, foi promulgada em 1934 a terceira Constituição do Brasil, com o intuito de estabelecer novos direitos à população, como, por exemplo, o voto feminino e a constitucionalização do voto secreto. Com a explosão da intentona comunista e em razão do estado de sítio decretado pelo governo Vargas, onde também foi declarada uma guerra ao comunismo, em 30 de setembro de 1937, em meio à suposta descoberta de um plano comunista, o Plano Cohen, foi instituído um novo governo no Brasil, revestido de ilegalidade, qual seja o Estado Novo de Vargas. Assim, em 10 de novembro de 1937, foi outorgada pelo então presidente Getúlio Vargas a quarta Constituição do Estado brasileiro, que teve como principais características e consequências fechamento do poder legislativo nos 3 níveis, Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais, poder judiciário subordinário ao Executivo, eliminação do direito de greve, e determinação de que os estados seriam governados por interventores nomeados por Vargas.
em meio ao movimento de redemocratização e valorização dos direitos humanos, não só no âmbito nacional, mas também no panorama internacional, marcado pelo fim da Segunda Grande Guerra, foi consagrada em 1946 a Quinta Constituição. De pronto, pode-se falar que a Constituição de 1946 surgiu não só com um viés democrático, mas também com um viés social, de modo que, entre as suas características principais, destacavam-se volta das eleições diretas, restabelecimento da autonomia do poder legislativo, foram elencados num rol exemplificativo direitos e garantias individuais, como poderia dizer, a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade. E, por fim, se observa naquela carta a retomada dos direitos sociais, uma vez que reavivou-se os direitos trabalhistas, inovando-se com o direito à participação nos lucros das empresas, bem como o direito de greve. Todavia, à época de 7 de fevereiro de 1996, já em regime militar, foi editado o Ato Institucional número 4, instrumento pelo qual o Congresso Nacional foi convocado para se reunir extraordinariamente com o fito de discutir, votar e promulgar o projeto de Constituição que seria apresentado pelo Presidente da República. Dessa maneira, em 24 de janeiro de 1967, foi publicada a 6ª Constituição do Brasil, da qual, entre as características mais marcantes, destaca-se a eliminação do voto direto e secreto, diferente do que aconteceu com as constituições anteriores. A Constituição de 1969, oriunda da Emenda Constitucional 01/69, nunca foi declarada como uma Constituição em si mesma. Contudo, verdadeiramente, a nova estruturação autoritária que por ela era trazida demonstrava a sua força de nova Constituição, a 7ª do Brasil, que abraçava em seu cerne as disposições trazidas pelo Ato Institucional número 5. Por fim, tem-se a atual Constituição de 1988, promulgada em Assembleia Nacional Constituinte à data de 5 de outubro de 1988, a 8ª Constituição brasileira apresenta-se com um viés de redemocratização e valorização dos direitos humanos, sobretudo quando se pratica a leitura dos seus artigos 1º e 5º, entre outros, que trazem inovações na seara dos direitos sociais e transindividuais. Pense nisso. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate. Nesta edição, a nossa conversa será sobre as Constituições brasileiras. E no programa de hoje estamos recebendo o Procurador de Justiça do Ministério Público e professor do curso de mestrado em Direitos Humanos da UNIT, o professor Carlos Augusto Machado. E também a professora do mesmo curso, Clara Machado. Prazer enorme tê-los aqui e vamos conversar sobre constituições brasileiras. Mas antes dessa conversa, fomos à rua ouvir o que as pessoas dizem sobre o tema. Como você define a Constituição brasileira? Olha, eu acho que esse é um tema que é pouco abordado na escola, em todos os níveis, nível fundamental e nível médio, então poucas pessoas têm conhecimento do que seria realmente a Constituição brasileira. Pelo que eu tenho de informação, a Constituição seria um conjunto de leis criado logo após o final da ditadura militar, e que essa Constituição que rege o país nesse momento foi criada depois da ditadura militar, inclusive com o presidente Temer participando da sua criação, e essa Constituição rege as leis que fazem a Constituição do país. Ela se define em questão a não tão direto a pessoas comuns. Eu acho que ela mais facilita em questão às pessoas de cima. Ela não ajuda muito em questão ao pessoal que necessariamente seria ela feita para esse pessoal. Não sei informar. Eu defino ela que teria que ter mais
mais aparência, né, ao público, né, entendeu? Tem muitas falhas nela. A Constituição brasileira eu defino como uma grande inovação, certo? Dentro do cenário político, social, econômico. É uma Constituição que engloba vários tipos de segmento e que vem com um parâmetro muito amplo, certo? Para que todos os brasileiros se sintam, como é que eu posso falar? Se sintam agraciados, protegidos por uma legislação. Na verdade, nossa Constituição, apesar de ser muito nova, ela, em alguns itens da nossa Constituição devem ser mudados, como, por exemplo, políticos corruptos em que se tornam inelegíveis apenas por 8 anos e aí voltam ao Senado ou à Câmara do nosso país e aí roubam os direitos das pessoas que eles estão representando na Câmara. Então, alguns itens da nossa Constituição, apesar de ser uma Constituição nova, e infelizmente não funciona. Então alguns itens devem ser reformulados na nossa Constituição. Em várias partes eu acho a Constituição um pouco falha. Tanto que sempre, né, a gente ouve assim polêmicas sobre coisas que acontecem que às vezes as leis não estão lá suficientemente radical lá para cumprir o que devia ser cumprido. Então eu acho assim, tem os pontos positivos, mas também tem muita coisa falha que deixa a desejar. Então, eu acredito que a questão da Constituição, ela é bem feita. Eu acho que o maior problema da Constituição, eu acredito que seja, ela não é bem aplicada. As pessoas tentam utilizá-la dela de uma forma não o correto que seria ser utilizada, o intuito que ela foi feita. E sim, eu acredito que usam a benefício próprio. Na nossa Constituição estabelece que são reconhecidos aos índios sua organização social, costume, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Você concorda com isso? Em parte, porque nenhum direito, todo direito traz os deveres. Eu acredito que todo cidadão deve trabalhar, deve gerar renda, deve contribuir para o desenvolvimento e que ele seja, sim, parte não só do problema, mas também da solução. Sim, eu acho que, quer dizer, sim em parte. Eu acho que existem situações e situações. Eu acho que os índios, eles têm, eles são merecedores, né? Partindo do princípio que eles eram os proprietários, vamos dizer assim, daqui das terras, mas também tem a questão da evolução, tudo evolui. A gente vê em países como os Estados Unidos, onde o índio ele tem uma valorização bem proporcional ao que eles realmente representam, né? Aqui no Brasil, eu acho que existem muitas leis de proteção ao índio, mas são pouco eficazes, até porque só protegem a terra, não protegem a cultura, não protegem a própria economia de subsistência deles, né, que é algo frágil, né? Eu acho que é por aí, tem que ter uma visão mais evolutiva em relação a isso, né? Eles chegaram, ocuparam e vivem lá, é deles por direito. Não, eu acho que não tem que tirar eles de lá. É o meio que eles vivem, é o meio que eles conquistaram, é o meio que eles estão acostumados a viver. E é deles. Eles cuidam de lá também. Eu acho que é deles, sim. Sim, porque como todos nós, em tese, deveríamos ser iguais perante a lei, né? Deveria, sim, também haver uma distribuição como é que eu posso dizer, igualitária dos terrenos. Daí a questão de reforma agrária e tal, que até hoje sempre se fala, mas nunca aconteceu. E os índios, sim, também, eles eram os iniciantes, donos dessa terra. Então, os direitos, a cultura e, inclusive, o espaço deles, território, também tem que ser preservado, né? Concordo. Acho que eles têm por direito, todos os direitos que eles têm. Acho que a gente tem que respeitar, saber que eles mantêm a tradição deles, embora nós tenhamos nos adaptado a costumes diferentes. Aqueles que são diferentes, como eles são, também merecem espaço, tanto quanto nós. E na prática, para valer, esses direitos são garantidos aos índios? Então, o que a gente acaba vendo, o que é passado através da mídia, é que existe muito conflito ainda. Embora muitas medidas, muitas ONGs estejam presentes tentando ajudar, a gente percebe que não é a totalidade dos casos que são repassados esses direitos, que eles conseguem usufruir adequadamente. Mas acho que no Brasil ainda existe um respeito muito grande pela cultura indígena.
Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate. E agora, para iniciarmos a nossa conversa, a nossa entrevista com os nossos convidados. Inicialmente, professor Carlos Machado, gostaríamos que fizesse uma narrativa com relação à evolução das constituições brasileiras. Pois não. O Brasil, desde a sua independência, a história constitucional brasileira registra a existência de 7, alguns falam 8 constituições. Na verdade, nós tivemos constituições que foram impostas pelo governante, se diz constituição outorgada, quer dizer, aquela que não foi votada por um processo democrático, e tivemos constituições elaboradas por assembleias constituintes. A primeira Constituição brasileira é datada de 1824, a Constituição Imperial, quando vivíamos uma monarquia. Depois, logo após a proclamação da República, foi promulgada a Constituição de 1891. A primeira foi imposta, de 1824, a de 1891 foi uma Constituição votada. Em seguida, tivemos também uma Constituição votada em 1934. No ano de 1937, período ditatorial, a Era Vargas, uma Constituição imposta, mais uma vez. Em seguida, 46. Depois, tivemos em 1967, como resultado da Revolução de 1964, ou o golpe de Estado de 1964. E logo em seguida, um aperfeiçoamento, vamos dizer assim, do ponto de vista formal, de consolidação desse golpe, não é? Com a emenda constitucional número 1 de 69, e finalmente a nossa Constituição Democrática, a mais democrática de toda a nossa história constitucional, a vigente Constituição de 1988. Claro, o professor Carlos Machado enfatiza a nossa Constituição mais democrática. Então, como evoluiu a questão dos direitos ao longo destas constituições para que ele faça essa afirmação de ser a mais democrática? Perfeito. Na verdade, quando a gente observa a história constitucional brasileira, a gente vê essa evolução dos direitos fundamentais, propriamente ditos. Inicialmente, tivemos direitos civis, direitos políticos nas primeiras constituições. Depois, tivemos a inserção em 1934 dos direitos sociais. Então, começamos a falar dos direitos trabalhistas, os direitos também voltados à saúde, à educação. Mas, em razão do período, do grande lapso, de período ditatorial, muitos direitos foram retirados da população brasileira. E, obviamente, no processo de redemocratização, que foi esse processo que aconteceu já com as diretas já e que emanou, principalmente com a Constituinte de 1988, é que os direitos fundamentais eles foram inseridos na sua quase que totalidade na Constituição. Então tivemos até uma readequação da Constituição no sentido de enfatizar esses direitos, razão pela qual os primeiros artigos da Constituição eles já demonstram a garantia desses direitos. O artigo com ênfase principalmente ao artigo 5º, que traz os direitos e garantias individuais e coletivos. Professor, nós estamos aqui conversando sobre Constituição brasileira e é importante que a gente possa, esclarecendo para os nossos ouvintes, para que não fiquem incompreensões em função dos termos que estamos aqui a falar. Então, como o senhor passaria para os nossos telespectadores a diferenciação em todos esses direitos que a professora Clara falou, de direitos fundamentais, de direitos sociais, de direitos difusos, como seria explicado isso para os nossos telespectadores? Na verdade, essa nomenclatura de direitos fundamentais é uma nomenclatura técnica. Historicamente, lá no início da evolução desses direitos, se falava em direitos naturais. Depois, direitos da pessoa humana. Enfim, até o momento em que essa terminologia se unificou basicamente em 2 expressões. Direitos humanos, que seriam os direitos universais, consagrados nos tratados internacionais, de um lado, e os direitos fundamentais, que seriam os direitos mais relevantes da pessoa, mas que seriam objeto de regulamentação nas constituições. Então, os direitos assegurados nos tratados internacionais, direitos humanos. Os direitos garantidos nas constituições dos países, direitos fundamentais. Dentro desses direitos fundamentais, e particularmente no caso do Brasil, o texto constitucional classificou esses direitos fundamentais em alguns grupos, como direitos civis ou direitos individuais, envolvendo os valores vida, igualdade, liberdade, segurança e até mesmo propriedade. Consagrou os chamados direitos sociais, que faziam parte de uma categoria que nós denominamos de direitos sociais, econômicos e culturais, particularmente com especial ênfase para os direitos dos trabalhadores,
salário mínimo, 13º, férias, hora extra. Depois temos ainda os chamados direitos à nacionalidade, que mostram esses direitos, como as pessoas se vinculam a determinado estado, na condição para ser brasileiro, por exemplo, quais as condições que a Constituição estabelece para que alguém possa manter esse vínculo com o país, e finalmente os direitos políticos, que são os direitos de cidadania, que a Constituição do Brasil se especializou, por assim dizer, na história constitucional, em garantir os direitos de cidadania. Daí a expressão Constituição Cidadã. E qual a expressão, como a senhora poderia exemplificar, o que significa essa questão de conquista, de fortalecimento da cidadania através do controle social, da participação popular, como isso se expressa na Constituição de 1988? A Constituição de 88, ela é, como o professor Carlos Augusto bem ressaltou, uma Constituição efetivamente cidadã. E ela trabalhou com um aspecto democrático, né, lá no seu artigo 14, uma democracia semidireta. Ou seja, nós temos efetivamente a consolidação da democracia representativa, ou seja, os nossos representantes, né, que estão lá eleitos, né, democraticamente para a proteção, né, e garantia dos direitos, mas também uma democracia participativa, que é a democracia direta. E isso pode se dar tanto através do plebiscito, né, que é uma manifestação popular prévia, né, a uma elaboração, né, de uma lei, em relação também ao referendo, que é uma manifestação popular posterior à elaboração, à edição de uma lei, e também a importantíssima iniciativa popular, né, que é a forma que a população tem de apresentar um projeto de lei e efetivamente aí a garantir os seus direitos. Muito bem, nós estamos aqui com o professor Carlos Augusto Machado e com a professora Clara Machado conversando sobre as constituições brasileiras. Estamos discutindo sobre a evolução dos direitos aqui em nosso país e chegando até a discussão da Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. E veja, como tem evoluído isso no Brasil, que a gente sabe que muitas vezes existe uma diferença muito grande entre o que está no papel, entre a letra e a prática. Na sua evolução, e gostaria de ouvir em seguida também o professor com relação a isso, como isso na prática tem acontecido, se isso tem se configurado, tem sido garantido para o povo brasileiro, se há um processo cultural, vamos dizer assim, de alienação, onde as pessoas não têm essa participação. A senhora falou aí em democracia semidireta, democracia participativa, né? Essa democracia que faz o chamamento da democracia participativa para que as pessoas exerçam esses direitos constitucionais. Então, como tem sido isso na prática? Eu gostaria de ouvir os dois. Efetivamente, quando a gente fala de democracia no Brasil, uma ideia que é muito clara, né, e que também está demonstrada, é que somos uma democracia incipiente, uma democracia iniciante. Então, todos os processos democráticos, eles passam, né, por um avanço na história. Em relação ao Brasil, ao meu ver, eu vislumbro um avanço em relação à participação popular. Tivemos manifestações em 2013, continuamos, né, num processo democrático de participação da população. A própria lei da ficha limpa, né, que foi resultado de uma iniciativa popular, demonstra uma preocupação da população em relação a essa participação mais ativa e essa construção, né, da democracia. Muito bem, e o professor? Eu tenho a impressão que, na verdade, a democracia ela se consolida a partir do momento que ocorre um natural processo de prática da democracia. A democracia só se aperfeiçoa, por assim dizer, quando se vive uma efetiva prática democrática. Vivemos um longo período na nossa história, relativamente recente, onde a democracia não existia. E a nossa democracia é uma democracia recente, uma democracia materializada, por assim dizer, do ponto de vista formal e simbólico, com a promulgação da Constituição de 1988. Portanto, temos, do ponto de vista histórico, assim, dentro de um processo histórico, pouco tempo de prática democrática. Mas já se visualiza um significativo avanço, a me parecer. Não só considerando as situações de eleição, onde o povo se envolve no processo democrático, mas também a forma como a Constituição estabeleceu esse Estado democrático de direito fundado
a partir de 1988, com a democracia não somente, como a Clara falou, representativa, onde o povo escolhe os seus representantes e transfere para eles o poder de decisão, mas também uma democracia onde há uma participação direta por meio dos instrumentos que precisam ser aperfeiçoados, que precisam ser mais praticados, como o referendo e o plebiscito e a iniciativa popular, mas já há exemplos significativos nesse ponto, onde o povo se envolve através das instituições, OAB, ABI, a própria CNBB, a sociedade organizada por meio dos sindicatos, não é? Os movimentos sociais e também a participação efetiva nas ruas. Se observa isso, a história tem registrado num passado recente, que com a participação popular, aquilo que iria de encontro aos anseios do povo, retrocedeu. Então, o povo se organiza considerando essa ambiência democrática gerada a partir da Constituição de 88. Mas também a democracia participativa, esse controle social que você falava, através dos conselhos sociais, onde o povo tem a sua representatividade nesses conselhos, com definição de políticas públicas. Depois, não só isso, os órgãos de controle funcionando bem, como o Ministério Público, a participação da Defensoria Pública, pleiteando os direitos da sociedade em geral. Então, há avanços importantes. Claro que precisamos dar muitos passos, mas alguns já foram dados e o processo está em franca expansão. Eu sou um otimista. Muito bem. Nós somos. E interessante que é importante que a gente entenda nesse processo que o Brasil é um país plural, é um país de muita diversidade e existem pessoas que lutam para que tudo isso avance. E claro está que existem pessoas que se antepõem a tudo isso. Então, eu, principalmente nos últimos 40, 50 anos, eu tenho acompanhado tudo isso e vejo os confrontos entre uma concepção mais avançada, mais democrática, concepções mais conservadoras. É importante destacar que na história da formação política brasileira, o povo brasileiro sempre esteve distante do poder. O povo brasileiro sempre foi tratado como algo invisível e o poder, efetivamente, que está garantido na Constituição para o povo brasileiro foi algo inalcançável. E nessa evolução, nós estamos observando aqui que ao longo da vida há um avanço na conquista de direitos e esses direitos que são consagrados na Constituição de 1988, nós temos uma dificuldade para que isso aconteça na prática. E isso é cultural. Então é preciso que a gente tenha conhecimento, como nós estamos fazendo aqui, conhecimento do que existe para que a gente possa ir na prática garantir que aquilo se efetive. Por exemplo, na relação dos conselhos, nós sabemos, por exemplo, conselho na área da saúde e da educação. Conselho na saúde, o financiamento vem mediante a existência desses conselhos. E aí nós temos o quê? Conselhos homologatórios, burocráticos, que não cumprem o seu papel de fiscalização, e tudo isso é um aprendizado. A gente precisa avançar porque a dificuldade, por exemplo, do gestor é não ser transparente, é não ser fiscalizado. Então, tudo isso é um confronto, é um cabo de aço permanente entre a sociedade com os seus valores culturais e o que conseguimos, às vezes, consagrar nas nossas leis. Mas estamos encerrando aqui um bloco do programa Cidadania em Debate. Continue conosco e logo em seguida nós voltaremos. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate e o tema em discussão na edição de hoje é Constituições Brasileiras. Professor, nós conversamos no bloco passado com relação a direitos que configuram a Constituição de 1988 como Constituição cidadã. E falamos sobre plebiscito, referendo, sobre lei de iniciativa popular. Poderia detalhar esses conceitos para o nosso telespectador? Vamos procurar ser bem claro em relação a isso. Na verdade, a Constituição de 88 inovou em muitos aspectos, um dos quais exatamente esse, avançando na participação cidadã. Ou seja, o cidadão construindo a formação da vontade nacional do ponto de vista de Estado. E esses instrumentos que você mencionou são aqueles que expressam
a necessidade de participação do cidadão na construção dessa vontade. O senhor fez menção a 3 que estão indicados lá no artigo 14 da Constituição, que trata exatamente da soberania popular. Isto é, a soberania popular se manifesta através desses instrumentos. O referendo e o plebiscito são muito próximos, porque são instrumentos de consulta popular. O referendo, na verdade, é um instrumento de consulta popular onde o Estado faz uma pergunta ao povo que se manifesta através do voto, é como se fosse uma espécie de eleição. Ele vai lá na urna e se manifesta dizendo que concorda ou discorda, mas em cima de um projeto de lei, por exemplo, de uma lei já aprovada pelo Parlamento. Então o Parlamento elabora uma lei e submete ao povo, e o povo referendo ou não. Se o povo disser sim, a lei está aprovada. Se o povo disser não, a lei está rejeitada, desde que a configuração da formação da lei assim o exija. O plebiscito é diferente. O plebiscito é uma pergunta que se faz ao povo também, é uma busca da manifestação popular, só que prévia, isto é, pede uma autorização ao povo em cima de um determinado tema, para que depois o parlamento elabore uma lei a partir daquela decisão. Então, o referendo o povo delibera depois que o parlamento já deliberou. O plebiscito, o povo delibera antes da futura deliberação do parlamento. Se possível fosse, não é possível, por exemplo, a instituição da pena de morte no Brasil não é possível, mas imaginemos que possível fosse, ainda bem que não é possível, porque é uma cláusula pétrea, isso não pode ser alterado da Constituição. Mas imaginemos, alguns defendem, não é? Infelizmente, que se perguntasse ao povo se o povo desejaria a pena de morte. Então isso seria plebiscito, porque o povo se manifesta antes. Depois da resposta, se fosse negativa, acabou a história. Se fosse positiva, o Congresso Nacional iria elaborar uma lei dizendo quais os crimes puníveis por meio que tenha como sanção a pena de morte. Quais as formas? Quais as formas, exatamente. Então a deliberação é a posteriori, no caso do plebiscito. E a iniciativa popular é quando o povo encaminha um projeto de lei, subscrito por um número estabelecido na Constituição, um número mínimo, centenas e milhares de eleitores, para que o Congresso Nacional delibere. Então, a iniciativa popular é um projeto de lei subscrito pelo povo. Não quer dizer que o projeto de lei vai ser aprovado. Apenas vai deflagrar o processo para o parlamento deliberar. Claro que quando há uma movimentação volumosa, substancial, de qualquer sorte é uma pressão popular relevante que faz com que os representantes do povo reflitam mesmo se deverão aprovar ou rejeitar a partir daquilo que o povo deseja. Então há uma participação, como o nome diz, direta do povo, tanto no referendo, no plebiscito, como na iniciativa popular. Muito bem. Professora Clara, esse mecanismo, esse instrumento da Lei de Iniciativa Popular, na minha avaliação, gostaria em seguida de ouvir a sua, tem sido subutilizado. Nós temos exemplos, né, de leis que foram produzidas a partir da iniciativa popular. Mas nós temos uma subutilização e temos histórico também de leis que, apesar de assinada por muitas pessoas, elas chegaram no parlamento e não ecoaram, não foram adiante. Que comentário a senhora faz a respeito? Há uma subutilização disso? Será que seria necessário emendar a Constituição com relação às exigências? Porque, por exemplo, um deputado pode, enquanto representante da população, pode mandar um projeto de lei. Agora, o número de pessoas que pode produzir um projeto de lei é muito grande. Então, não haveria uma desproporção que inviabiliza a democracia semidireta? Bom, na realidade, o processo democrático é um processo em construção, né? É um fenômeno realmente em construção. O artigo 62, parágrafo 2º, que trata especificamente da iniciativa popular, de fato, traz muitos requisitos para que efetivamente se consolide, né, essa iniciativa. O que eu enxergo efetivamente é que com o meio digital, né, ou seja, hoje nós temos como coletar as assinaturas, né, através da internet. E tem um aplicativo desenvolvido pelo ex-juiz Marlon Rey, já está disponível para a população. Exatamente. Então, com essa maleabilidade, né, proporcionada pelos avanços tecnológicos, hoje eu entendo que já existe uma maior, né, participação da população nos processos, né, de iniciativa.
Obviamente que, como o professor Carlos Augusto bem pontuou, não depende apenas da população. Muitas assinaturas são coletadas, inclusive é formalizado um processo, um projeto de lei de iniciativa popular, mas obviamente depende dos nossos representantes. Então é muito mais uma questão de política do que propriamente uma questão jurídica. Não entendo que é um símbolo, por exemplo, o 62 parágrafo 2º, não. Apesar de serem muitos requisitos, entendo que é possível sim se materializar, desde que haja uma boa articulação, inclusive política. Veja que tudo isso nos mostra a precariedade da democracia representativa, porque é inadmissível que a população, 1.500.000 pessoas, 2 milhões de pessoas assinem um projeto de iniciativa popular, vá à Câmara e os deputados desconsiderem. Isso mostra o quão precária é a nossa democracia representativa. E temos até, fugindo um pouco do tema, mas como o objetivo do nosso programa é sempre trazer informação, nós poderíamos discorrer até um pouquinho, acho interessante isso, sobre legalidade e legitimidade, que está na base dessa questão da representação. Se nós temos uma democracia representativa, o que tramita nos parlamentos brasileiros e tem aprovação dentro do processo legislativo, vem chancelado pela legalidade. Agora, precisaria de algo mais para que tivéssemos falando também de legitimidade e de legalidade. Como poderia trabalhar esses conceitos? Na verdade, quando se pensa no modelo de democracia representativa, a rigor você poderia, inclusive, também aperfeiçoar essa democracia representativa com mecanismos de controle mais eficazes em relação ao parlamentar. O modelo que está posto de mandato parlamentar é um mandato independente, completamente livre, por assim dizer, não é? Então você escolhe o seu representante, mas após a emissão do seu voto e quando aquele candidato obtém êxito no processo eleitoral, do ponto de vista jurídico, ele se desvincula completamente do seu eleitor. Então você transfere o poder, que originariamente é do povo, para o parlamentar. E o parlamentar, em nome próprio, exerce o seu mandato sem uma vinculação jurídica, por assim dizer, como com o povo. Então, no Brasil não existe o direito de revogação do mandato parlamentar, como acontece em outros países. No Brasil, não há como você interromper o mandato parlamentar no curso do mandato, salvo por prática criminosa ou então improbidade administrativa, algum ilícito praticado pelo parlamentar. Mas por vontade popular, como acontece em outros países, né, a possibilidade de revogação do mandato, recall, por exemplo, isso não existe no Brasil. Já se tentou implantar, já teve um movimento no sentido de se colocar esse instrumento na Constituição, mas não chegou a bom termo. Então, esse controle não existe. Você escolhe os representantes, tem que aguardar o término do mandato, só para analisar do ponto de vista político, para ou se houver uma nova candidatura do mesmo parlamentar, por exemplo, não é? Você manter o voto, se ele fez um bom mandato ou não. Então, você se desvincula completamente logo no momento seguinte, a partir da emissão do voto. Então, essa falta de controle dificulta, podia ser aperfeiçoado com outros mecanismos, como aqui falei. Então, isso mostra que na política brasileira, as leis, de uma maneira geral, quando cumpre o rito legislativo, ela é legal, melhor dizendo, mas quando ela não representa o anseio, a vontade da população, ela não tem legitimidade. Então, por exemplo, nós temos agora a iminência de uma discussão de reforma da Previdência e precisamos dar legitimidade a essa representação, a isso que se aprova, a partir do momento que a gente comporta nessa aprovação aquilo que interessa à maioria do povo brasileiro, sob pena de o que se produz não ter legitimidade. Um outro aspecto que gostaria muito de comentar é que culturalmente, aí faz parte da alienação do povo brasileiro, é que se fala que democracia é o dia das eleições, é o direito de votar e a festa do domingo das eleições, né? E que depois disso, 2 meses depois, a pessoa não lembra mais em quem votou, né? Então isso fere de morte a nossa democracia representativa. Mas, professora, conversemos um pouco agora sobre saúde, educação, né, que inclusive está aí na PEC dos 20 anos, né, que congela recursos e tudo mais.
Então, o que traz a Constituição de 1988 com relação à saúde e educação? Bom, em relação à saúde, o artigo 196, né, do texto constitucional, ele diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. Trata-se de uma norma que no direito constitucional chama de norma programática. Que norma é essa? É aquela norma que depende de políticas públicas, de orçamento para a produção de todos os seus efeitos. Ela possui, obviamente, todos nós temos o direito à saúde garantido constitucionalmente, mas ela depende substancialmente, né, de um programa, né, de governo, de política pública, depende do legislativo, né, através do orçamento, da lei orçamentária, para a produção de todos os seus efeitos. Então, obviamente, é um direito social, o direito à saúde é um direito social que deve ser garantido, né, na máxima medida possível, mas, obviamente, tem que se levar em consideração as condições fáticas, as condições jurídicas do Estado. E com relação à educação, vai no mesmo sentido, né? Vai no mesmo sentido. A Constituição de 88, ela é, como a gente já mencionou, uma Constituição cidadã, então também traz garantias em relação à educação, traz o direito de creche, né, para as crianças de até 5 anos de idade. Então tudo está consubstanciado, né, no texto constitucional, mas depende de um programa de governo, depende de políticas públicas e de orçamento para que esse direito seja efetivamente garantido para a população. Nós temos também, produto da Constituição de 1988, o estabelecimento do Sistema Único de Saúde, do Sistema SUS, aqui no Brasil, e que destina o orçamento do Brasil, a gente fazendo uma análise da série histórica, a gente vai encontrar entre 3,5% e 4% do nosso orçamento destinados esse valor para a educação e um pouquinho mais destinado para a saúde em nosso Brasil. E a proposta de sistema único é um sistema de porta aberta, que acolhe todas as pessoas. E com esse aporte de recursos, já de certa forma, inviabiliza e a população não tem garantida aquilo que a Constituição prevê, né? Que é esse direito à saúde e o dever do Estado. Então nós temos essas dificuldades com relação à aplicação. E aí, essa discussão, você falou também, professora, na questão orçamentária, aí me lembra do modelo do pacto federativo que nós temos, né? Um pacto federativo centralizado, né? Onde resta aos estados e municípios, né, ficarem com a cuia na mão, solicitando recursos e, num momento, né, como esse que o Brasil vive, se pratica o toma lá da cá, né, se condiciona repasses a apoios políticos e tudo mais. E a gente lembra que a Constituição de 88 também reorganiza o Estado brasileiro, né? E qual foi a grande novidade que a Constituição de 88 trouxe nesse sentido, professor? Bom, do ponto de vista de organização do Estado, particularmente no que diz respeito ao Pacto Federativo, a grande novidade é o especial destaque que se deu no Pacto Federativo, de uma certa maneira, no aspecto formal, vamos dizer assim, com a inclusão do município na federação, como ente federativo. Não é? Tradicionalmente, os países, não só o Brasil, mas os países em geral, quando trabalham com a ideia de Pacto Federativo, trabalham com a reunião de unidades federadas, Estados-membros. Alguns países chamam províncias, e no caso do Brasil, Estados-membros. Então, os Estados-membros como entes autônomos que integram a federação. No Brasil, em razão da vontade da Constituição, resultado do processo constituinte, o Pacto Federativo é constituído, além dos Estados-membros, tradicionalmente os Estados-membros do Brasil, desde a proclamação da República, com a inclusão também, não só do Distrito Federal, que também integra o Pacto Federativo, mas os municípios. Então, os municípios passaram a ser entes que compõem o Pacto Federativo. Só que o nosso Pacto Federativo, ele dá especial ênfase à União, que é aquele ente formado da junção, por assim dizer, não é do pacto, da aglutinação dos outros entes. Então nós temos os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, e um quarto ente nasce da aglutinação desses entes, que é a União. Só que na distribuição das competências estatais,
não é, que fazem parte, vamos dizer assim, do âmago do Pacto Federativo, a maior fatia do bolo foi para a União, inclusive no aspecto tributário, não é? E os demais entes ficaram com a fatia um pouco menor, particularmente os municípios. Então, os municípios formalmente foram incluídos na federação, mas não tiveram os meios necessários para operacionalizar a vontade da Constituição no que diz respeito aos serviços públicos a eles confiados. Então, acontece esse fenômeno, que se o município não receber aquele famoso repasse, não é? Os estados também, num certo sentido, da receita tributária originariamente confiada à União, há dificuldades sérias para a execução dos serviços públicos e a concretização das competências estatais. Então, apesar dos avanços, nós estamos vendo que, dentre as grandes reformas necessárias para o nosso país, nós temos, por exemplo, uma reforma tributária, porque, afinal de contas, é no município onde as pessoas vivem e é lá que tudo acontece. Então, a gente precisaria rever, do ponto de vista de uma reforma democrática que contemplasse o interesse das pessoas enquanto sujeitos de direitos, para que a gente pudéssemos corrigir todos esses rumos. Então, vejam, existem avanços inegáveis, né? No relato aqui dos professores, nós tivemos avanços na conquista e garantia de direitos, mas há muito por fazer. A democracia brasileira é uma democracia incipiente, nós precisamos avançar. Mas, professores, nós conseguimos alcançar nosso objetivo, que é de trazer informação, de trazer uma informação reflexiva para os nossos telespectadores, e gostaríamos de agradecer a participação, né, dos senhores, e teríamos aqui 30 segundos para as considerações finais de um e do outro. Quem começaria? Quem começa? Posso falar? Pode falar. Efetivamente, eu gostaria de agradecer, acho que o importante, né, o programa, e que eu acredito na Constituição, também sou bastante otimista. Fez um dia desse, um aluno me questionou se a Constituição sobreviveria a todas essas conjunturas, e me parece que a Constituição ela é bem resiliente, né? Então vamos acreditar na resiliência constitucional. Professor? Eu agradeço também a possibilidade de participação, em discutir com você, telespectador, os aspectos mais relevantes relativos aos seus direitos, e dizer que a democracia não depende exclusivamente do Estado. Eu diria, depende muito pouco do Estado. A democracia depende de você. Você, como cidadão, tendo consciência dos seus direitos e uma consciência, acima de tudo, que a sua participação, ela é, não diria nem necessária, ela é imprescindível para a construção de uma democracia. Sem a participação da cidadania, um Estado democrático de direito não se consolida. Então, portanto, participe, exige o seu direito, se sinta responsável dos destinos da nação. Encerramos mais um programa Cidadania em Debate. Você poderá rever o nosso programa na edição dos domingos, às 19 horas, e também acompanhar no canal do YouTube da TV Câmara ou em nossas mídias sociais. Até o próximo programa.